conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Fica à vontade aqui, Senhor, ó Pai, e que o teu nome possa ser engrandecido. Então usa-me como instrumento nas tuas mãos. Tira, meu Deus, tudo aquilo que atrapalha o fluir do teu Santo Espírito. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E aos que creem digam amém e amém, em nome de Jesus. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente, me ajuda a pregar, vai, mais resplandecente que o sol, e que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós vamos observar nesse texto, em Atos 26, que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Deus. E nessa experiência que ele teve com Deus, ele pôde registrar, narrar. Mas que nós não vamos colocar em Atos 9, foi justamente a conversão de Saulo de Tarso. Ele está indo no caminho para Damasco para perseguir os cristãos, e no meio do caminho ele narra que, ou o texto narra, melhor dizendo, que ele viu uma forte luz, e ao ver essa luz ele cai por terra, cai do cavalo, e naquele momento ele fica cego durante um período. Você conhece a história? Mas ele ouve uma voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe, irmãos, uma coisa talvez ainda te falte no decorrer da tua trajetória cristã, no decorrer da tua vida. Nós temos por costume dizer: eu conheço tudo dentro de igreja, sei como vai começar e terminar o culto. Mas se nós formos acompanhar num outro texto, que eu só vou citar para você, nós vamos ver que um dia um certo homem chegou para o Senhor Jesus e disse: bom mestre, como faço para te seguir? O que eu faço para ser seu discípulo? O que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus vira para aquele homem e diz: por que me chamas de bom? Só há um bom, e bom é o Pai que está no céu. Dá uma impressão que Jesus, ele maltrata aquele homem, que as palavras são duras, e na verdade ele estava tentando transmitir para aquele homem que ele não era bom, que bom era o Pai. Ele estava tentando dizer para aquele homem que bom é aquele que completa a missão. E Jesus então não podia se colocar numa qualidade bom, porque ele foi enviado para morrer na cruz do Calvário. E enquanto ele não completasse aquela missão, ele não tinha nada de bom. E no decorrer da nossa vida, nós temos feito isso. Ele tenta mostrar que tem intimidade com o Pai, com Cristo.
E ao chamar ele de mestre, olha, é o reconhecimento da sua sabedoria, do seu grau de ensino. E Jesus vira e diz: não, bom só há um, é o Pai. Às vezes algumas pessoas gostam de dar tapinhas nas nossas costas, dizendo assim: ó, tu tá indo bem a beça, tu tá arrebentando. E nessa hora precisa haver um entendimento meu e teu, para entender que bom é aquele que cumpre a missão. O apóstolo Paulo vira a Timóteo e diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora me será dada pelo meu justo juiz uma coroa, não só a mim, mas todos quanto o amam. Eu vim aqui hoje como instrumento de Deus para te dizer que Salomão vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E quando Deus revela, ou quando Deus dá a José os sonhos, Deus mostra o final e não a trajetória. E aí eu preciso te fazer entender isso hoje. O Senhor hoje está dizendo: talvez uma coisa ainda te falte. Enquanto você não finalizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não tem nada de bom. Saulo, ele atrapalhou durante muito tempo a obra, tentando impedir o fluir de Deus, o agir de Deus. E tem que haver, irmãos, um cuidado muito grande das palavras que saem dos nossos lábios. Porque às vezes você acha que está contra o ministério, contra o pastor, contra na sua visão, a falta de sei, você está contra o reino. Porque o reino é de Deus. E talvez nós estejamos naquela posição de bom. O que eu faço é bom. Bom, não há ninguém, só o Pai. E nesse período, eu estou focando em Cristo e vou seguindo a minha caminhada para cumprir o propósito que Ele estabeleceu. Eu preciso dar conta. Você precisa dar conta daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, daquilo que Ele te confiou. E quando você pega o fio da meada, quando você compreende isso, e aquele homem vira para Jesus: Senhor, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho cumprido cada um deles. Mas Jesus vira para ele e diz: uma coisa ainda te falta. Eu vim aqui te dizer de um Deus que te conhece na intimidade, de um Deus que hoje está dizendo para você, dizendo assim para você e para mim: você não consegue se esconder de mim. Uma coisa ainda te falta. Você tem cara de crente, você tem roupa de crente, você tem, mas te falta ser muito mais do que você tem sido. E aquelas palavras eram palavras que começavam a soar agora como palavras de amor. Primeiro Jesus dá um chega para lá no cara. Depois Jesus: olha, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens e dás aos pobres. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para aquele homem? Não é que você deva vender, a não ser que esse seja o seu problema. Ele está querendo dizer aquilo que no Evangelho de Mateus ele declarou: que aonde está o teu tesouro, nele também estará o teu coração. Uma coisa ainda te falta.
E se você acompanhar comigo hoje, eu vou muito breve nisso aí, mas nós vamos entrar na profundidade de tudo isso. Se você acompanhar em Atos 9, em Atos 22, em Atos 26, você vai ver o apóstolo Paulo vivendo uma situação. O apóstolo Paulo em Atos 22 contando aquilo que ele vivia com mais detalhes. Em Atos 26 ele vai contar com riquezas de detalhes o que ele viveu. Se compararmos os textos, nós não vamos ver o apóstolo Paulo dando as riquezas que ele dá no 26. E olha que ele estava algemado diante do rei Agripa. E ele tem a oportunidade de se defender. E quando ele tem a oportunidade de se defender, sabe o que ele faz? Ele não ataca. Na maioria das vezes nós não entendemos aquele que nos justifica, aquele que vira para você e diz: aquiete, sou eu quem te justifico, tu não precisa abrir a tua boca, não se defenda. Está sendo atacado, fica quietinho. Está sendo humilhado, se prepare, porque aqueles que conseguem ser humilhados de boca fechada, ainda que chorando, derramando lágrimas, esses receberão a exaltação de Deus. Quando você atropela as coisas, você atrapalha Deus de te exaltar. E eu quero que você olhe nos olhos de quem está ao teu lado, diga: Deus tem um propósito contigo, Ele vai te exaltar nessa terra. Aquieta o vosso coração. Ele é um Deus de justiça. Você não precisa bater boca, você só precisa se posicionar. A maioria das guerras foram vencidas quando o povo se posicionou. Deus não quer muito de você, Ele quer o teu tudo. Às vezes o que você tem oferecido, você tem achado que tem sido bom, mas Deus está dizendo a você: me dê o seu tudo, e desse aqui eu te exalto. Uma coisa ainda te falta. Você não pode ser considerado bom se você ainda não cumpriu a sua missão. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus podia colocar uma outra pessoa para fazer aquilo que Ele lançou sobre ti, mas Ele não faz. Eu gosto em Jeremias, no capítulo 12, no versículo 5, que diz que se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Deus te chamou para competir com os que vão a cavalo, mas você largou tudo isso. Você está correndo a pé, querido, querida, mas o Senhor, Ele manda te dizer que preservou o seu cavalo, alimentou, ele já está selado, esperando por você. O que está faltando para você montar nesse cavalo? O que está faltando para você entender que foi Ele quem te separou? Uma coisa ainda te falta. O que tem faltado? Às vezes nós estamos tentando alcançar lugares altos, mas saiba você que quanto maior, maior também é a queda. Eu costumo dizer que você precisa ter asas e raízes. Se você só tiver raízes e não tiver asas, de nada adianta. Nós vamos ver aqueles que têm raízes, mas não descobriram ainda que possuem asas. O filho pródigo é aquele que descobriu que tinha asas, mas esqueceu que tinha raízes. O irmão dele é o inverso. Ele tinha raízes, mas esqueceu que tinha asas, que podia voar.
Deus quer que você cresça, porque Ele sabe aonde você está plantado. Ele sabe aonde é o seu porto seguro. Ele sabe que Ele é o teu porto seguro. Uma coisa ainda te falta. Não adianta colocarmos culpa em A, em B, em C ou em C. O que hoje o Espírito Santo quer ministrar nesse lugar é que uma coisa ainda te falta. Que tu não é bom, queridona, queridão. Bom é o Pai. Que eu não sou bom, bom é o Pai. Quando você chegar no final da tua trajetória e que chegar com Cristo, o próprio Senhor Jesus vai te chamar para o gozo eterno. Do contrário, nós estamos num processo, todos nós juntos. Não tem ninguém bom, queridão, queridona. Mas às vezes nós não entendemos isso. E o apóstolo Paulo vive algo em Atos 9. Repete quando ele vai se defender em Atos 22. Mas quando chega em Atos 26, irmãos, ele conta as riquezas de detalhes. Ele conta com riqueza de detalhes. E aí você vai acompanhar que no versículo 13 ele vai dizer, em outras palavras, eu me lembro. Sabe, rei Agripa, eu me lembro. Foi ao meio-dia. Quando você tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, você vai lembrar dos detalhes, você vai lembrar do dia, você vai lembrar da hora, você vai lembrar. Por quê? Porque esse encontro mudou a história da tua vida. Foi ao meio-dia, ó rei. Indo eu, aí ele vai contar, caminho afora, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Eu fiquei maravilhado com aquilo que brilhou. Mas olha, rei, não brilhou só em minha volta ou sobre mim, não fui só eu que vi, mas brilhou ao redor de mim. Vamos lá, e dos que iam comigo. E aí ele continua dizendo no versículo seguinte, dizendo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Sabe, irmãos, alguns historiadores vão dizer que quando o apóstolo Paulo já coloca esse Senhor em letra maiúscula, ele já está reconhecendo que é alguém infinitamente maior que ele, que é um Deus que ele não conhecia. Às vezes você está vivendo na sua vida esse processo, você tem dito, Senhor, e aí o Senhor se revela, sou eu sou Jesus a quem tu persegues. E no versículo seguinte, e aí a gente começa a entender, mas levanta-te, vamos lá, mas me ajuda, vai, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro, e tanto das coisas que me viste, como pelas quais te aparecerei ainda. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Sabe, Paulo, esse é o meu primeiro encontro com um amigo. Nós teremos outros. Na instituição da ceia, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, o próprio Senhor Jesus se revela para o apóstolo Paulo e diz exatamente como deveria de ser a Santa Ceia. Ele não participou, irmãos. Ele não estava junto com os discípulos. Ele não estava no meio dos 12. E o próprio Senhor Jesus vai lá e revela para ele. Eu quero saber, cadê a revelação que outrora tu tinha e hoje tu não tem mais? E no versículo subsequente, ele vai dizer, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. E no 19, ele vai dizer, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A gente às vezes quer tentar espiritualizar a coisa de uma maneira muito grande, irmãos. Quando no versículo de número 15,
O texto vai dizer no 15, para mim não ir muito longe aqui, ou melhor, vamos para o 14. E caindo, vamos ler comigo, vamos lá. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Só aí vai: Saulo, por que me persegues? Você sabe por quê, irmãos? Só Paulo falava, além do aramaico, o hebraico. Esse texto aqui está dizendo que todos viram a luz, todos caíram do cavalo, todos ouviram a voz, mas só Paulo entendeu o que a voz dizia. Esse novo momento ministerial da unção ágape, o que eu mais tenho pedido a Deus: Senhor, não basta todos verem a luz, todos caírem do cavalo, todos ouvirem a voz, e só uns e outros entenderem o que a voz diz. Todos esses homens falavam em aramaico, só Paulo era poliglota, e dentre as línguas que ele falava em hebraico. E aí Jesus, sabendo daquilo, Jesus: então eu vou falar com Paulo numa língua que só ele vai me entender. E quando Jesus então decide falar com ele, decide falar de uma maneira que só Paulo compreenderia. Então eu vim aqui para te dizer: não adianta esse tempo que tu leva, se tu carrega de crente. Não adianta a gente caminhar com as pessoas que estão vendo a luz. Tem um monte de gente vindo aos cultos, irmãos. Tem um monte de gente caindo do cavalo. Pastor, eu tenho recebido, eu tenho sido ministrado aquilo que diz Jeremias 18, descendo a casa do olheiro. Existem pessoas que estão ouvindo a voz, mas não estão compreendendo o que a voz diz. Por quê? Porque os seus ouvidos estão tapados. E Jesus hoje, Ele quer poder te dizer que uma coisa ainda te falta. Que não basta para nós ver a luz, não basta para nós cair do cavalo, não basta para nós ouvirmos a voz. Eu não entendo o que a voz está dizendo. E hoje a voz está te dizendo que uma coisa ainda te falta. E tanto eu quanto você, nós precisamos então compreender isso, entender essa voz, irmãos. A voz que muda a trajetória da vida da pessoa. A voz de um chamado pessoal. Se a voz está confusa, cuidado, porque Jesus é transparente. Às vezes você está tomando decisões e o Espírito Santo está dizendo para você: cuidado, porque eu não estou nisto. Uma coisa ainda te falta. E hoje o Espírito Santo vira para a igreja, para nós, todos nós, e declara: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres.
outras pessoas, Ele talvez esteja dizendo: do jeito que você tem levado a sua vida, eu não posso habitar em ti. Para outras, pode ser que o Espírito esteja dizendo: você até acha que está tudo bem, mas eu e você, eu sei que não está. Tem um lugarzinho aí dentro de você que é meu. Eu não abro mão. Mas hoje nós podemos sair daqui vazios ou ser humildes para reconhecer que tem me faltado algo. Você pode aí no seu lugar curvar a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Em Atos 9, Paulo vive. No 22, ele repete o que viveu, com detalhes. E no 26, ele dá mais detalhes ainda. Sabe por quê? Porque foi muito importante para ele. E ele vira no 19, no 26, 19, ele vai dizer para o rei: olha, rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Você tem sido obediente à visão celestial? Essa visão, ela independe da igreja. Até porque a igreja é você. Você não é bom, eu não sou bom, bom é o Senhor. E Deus quer saber de você se você é capaz de se esvaziar no teu lugar. Não vou pedir para tu vir à frente. Eu não posso dar mais detalhes da mensagem, senão a gente vai prolongar muito, não é esse o objetivo. Mas eu me vi na situação daquele homem, virando para o Senhor, dizendo: bom mestre, ah, Senhor, já houve uma época de eu virar para o Senhor e falar: tá vendo aí, Senhor? A coisa fluiu, Jesus. Nós começamos lá em cima daquela oficina. Não tínhamos nem cadeira, não tínhamos músicos. Senhor, na primeira semana, o Senhor enviou 2 homens, 2 jovens, na verdade 3, né? Maíra, Eduardo e Carlos. Oh, Jesus, estão conosco até hoje, Senhor. O Senhor está vendo isso, bom mestre? Em 3 meses, as nossas 60 cadeiras foram ocupadas naquele lugar. Não tínhamos mais lugar para ninguém, Jesus. E aí o Senhor abriu uma outra porta, que é esse lugar. Através das nossas vidas, o Senhor abriu outros lugares, outras pessoas vieram, se achegaram. O Senhor entendeu, bom mestre?
Senhor entendeu, bom mestre? A coisa andou, Senhor. O Senhor foi conosco. Porque me chamas de bom, Alexandre? Sabe, Alexandre? E talvez a gente vai falar assim: sim, Senhor, quero ter uma conversa contigo, querido. Você sabe quem é bom? Bom é aquele que cumpre a sua missão. Não vai adiantar na sua vida você começar muito bem e de repente ficar no meio do caminho. Existem pessoas aqui que tiveram com Deus experiências magníficas. Existem pessoas aqui que, se você for contar um pedacinho da vida delas, você vai ficar espantado. Pessoas que foram usadas muito novas. Pessoas que, como a Carmen, que daria o testemunho hoje, que hoje completa 6 anos que ela se permitiu ser um instrumento de Deus e nunca mais voltou a usar drogas. Ela disse: pastor, hoje, em comemoração aos Dias das Mães, completam-se 6 anos. 6 anos. Mas bom, Alexandre, bom, Carmen, bom é aquele que completa a missão. Não adianta 6 anos se você não tiver uma vida inteira comigo. Não adianta. Não adianta. Quero me esvaziar. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Bom é o Pai, Alexandre. Não é você. Porque as pequenas vitórias quem deu fui eu. De tudo que me afasta de ti. Vá até o fim. Complete a tua missão. Eu quero me esvaziar de mim. Você que quer renovar a sua aliança com Deus aí no teu lugar? Quero me esvaziar. Sabe, irmãos, das dores e desilusões. eu uso um texto Quero me esvaziar. que está em Tiago, que somos como neblina, Quero me esvaziar. que por um instante nós estamos, mas por outro somos dissipados pelo vento. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor que o seu irmão. Nós não somos melhores que ninguém, irmãos. Nós carecemos da misericórdia, da graça do nosso Deus. E Ele está dizendo: uma coisa ainda te falta. Te falta completar a tua missão. Ele depositou algo nas tuas mãos. Ele confiou em você. E Ele está dizendo que Ele quer que você complete a tua missão. Onde me esconderei? Se não dá nesse lugar, se tu acha que está difícil na unção ágape, você vai para uma outra igreja, mas você precisa completar a tua missão. Inunda-me com teu amor e transforma-me. É o que eu desejo. Com teu amor. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Meu coração a ti. Você pode levantar uma das suas mãos
Enquanto eles estão cantando, você vai dizer: Jesus, eu não sou bom, Senhor. Ah, meu Deus, eu não sou nada, Jesus, sem Ti. Eu quero completar a minha missão, só isso, Jesus. Diga para Deus: eu quero ir até o fim. Vai, fala com Ele: eu só quero ir até o fim. Eu não quero abrir mão disso. Eu quero me esvaziar de mim. E Ele vai te dar condição para isso. Eu tenho certeza. Quero me esvaziar. Ele vai te dar condições para isso. Da religiosidade, eu quero me esvaziar. Para um dia você declarar: combati o bom combate, Meu Deus, completei a carreira e guardei a fé. quero me esvaziar de todos os meus títulos. Obrigado, Jesus. E de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Cante isso. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só Tu tens as As crianças podem vir. de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Então inunda-me com Teu amor, transforma-me com Teu amor, atrai meu coração pra Ti, Senhor. Move-me com Teu amor e usa-me ao Teu louvor. Ensina-me a ouvir o Teu coração. No finalzinho da tua folha aí Sim, Senhor. vai estar assim: não basta ver a luz, cair por terra, ouvir a voz e não entender o que diz a voz. Deus quer falar com você, em nome de Jesus, amém? Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. E Papai do Céu continue falando contigo no decorrer dos dias, da semana, em nome